conhece, Rosman Cavalcante, profissional de educação física, também atleta de corrida, especialista em fisiologia e treinamento de endurance, mestre em saúde pública, um cara que é defensor da atividade física, do exercício, do movimento, um cara que vem também com um dos seus projetos, que é a Fit House, que eu achei muito legal. É uma empresa que é especializada em incrementar academias em condomínios, então é justamente a favor do movimento. É uma pessoa que está constantemente lutando contra o sedentarismo e vive também o movimento. Rosman, quero te agradecer aí pelo convite e pelo aceite. Cara, um prazer enorme para mim, ainda mais quando você colocou o tema, né? Eu aceitaria qualquer tema desde que eu me sentisse à vontade para falar. Mas quando você colocou o tema maratona, que é uma das minhas grandes paixões, eu estou dentro. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a corrida entrou na sua vida e também como é que você começou a trabalhar e como foi a sua história, basicamente, com a maratona também. Então, eu acho que a minha história com a corrida foi um pouco diferente pelo menos assim, de uma grande parte dos treinadores de corrida. É muito comum a gente ver, né, Vinícius, a pessoa que foi atleta de corrida, de endurance, né, foi maratonista, foi atleta de atletismo e depois fez o curso de educação física e acabou assumindo, anos depois, né, a profissão de treinador. Na verdade, isso foi bem diferente, até porque os esportes que eu fui atleta, todos eram esportes com predominantemente, a capacidade motora predominante era potência. Então, eu fui atleta de voleibol, fui atleta de salto em altura e atleta de salto com vara. Ou seja, nada muito a ver com a corrida. Trabalhei muitos anos como preparador físico, e aí já em aspectos profissionais, com vôlei de praia, né? Eu fui preparador físico da dupla Franco e Roberto Lopes, a primeira dupla brasileira a conquistar um título mundial, aí no Rio de Janeiro, um dia memorável, em 1994, a primeira dupla a conquistar a vaga olímpica, em 1996, da Olimpíada de Atlanta. E aí, o que aconteceu? Como é que a corrida entrou? Respondendo mais diretamente a tua pergunta. Em 1998, eu fundei aqui em Fortaleza, junto com um sócio fisioterapeuta, a primeira academia de atendimento semi-personalizado. A gente acreditava muito nessa coisa de algumas pessoas não se sentiam à vontade numa academia de atendimento padronizado e nem com personal trainer. Então, a gente limitou o número de alunos por professor e treinou muito esses professores para atuar diretamente com condições restritivas de saúde. E aí, essa academia era em frente à praia, era em frente à beira-mar, era num prédio, né? Ela ocupava o primeiro andar do prédio. E a gente era uma academia bacana, bem aparelhada, mas não era uma academia muito grande, até porque a gente limitava o número de alunos. E acontecia, Vinícius, que às vezes lotavam as esteiras. As esteiras ficavam de frente para o mar, era bacana. E aí eu decidi, junto com a professora, criar o nome, a quarta do jogging. Na tua idade, tu não sabe nem o que é jogging, eu acho. Que é tipo um trotinho, né? Com certeza o Guilherme sabe. É tipo um trotinho, é uma nomenclatura mais da época do Dr. Kenneth Cooper, enfim. A gente criou essa quarta do jogo, que é a quarta-feira, para tirar um pouco o pessoal da esteira e jogar o pessoal para correr na praia. E aí o pessoal aderiu a essa ideia e eu vi que o pessoal começou a curtir. Bom, paralelamente a isso, no mesmo ano, começou a acontecer um evento que foi muito grande no Brasil todo, acontecia no Rio, acontecia em São Paulo, acontecia em Fortaleza, em Salvador, que era a Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar. Cara, era um evento gigante. Era uma maratona que você podia fazer uma pessoa, duas pessoas, 4 ou 8. Então, ela tinha uma aderência muito grande. A gente formou a equipe da academia e eu formei também uma equipe da minha família. O meu nome é Rosman Cavalcante. E aí eu chamei meu pai, minha mãe, minha madrinha, e a gente formou os Cavalcandantes. Caraca! Como cada um ia fazer 5.250 metros, né? Não era uma... Né? Boa parte deles iam caminhando. E aí, cara, eu comecei a perceber que a gente fez um programa de preparação ali em tempo relativamente pequeno, e eu comecei a perceber como aquela resenha do pessoal se encontrar para treinar, como aquilo ali deu uma liga e como aquilo ali garantia a aderência. E aí me veio a ideia de talvez surgir um negócio a partir dali. Eu esperei, estudei um pouco mais sobre isso, também sobre o mercado, para saber se cabia,
E no dia 25 de agosto de 2005, eu fiz uma reunião de lançamento do clube de corrida, na academia, na época da minha academia, né? E aí, no dia 5 de setembro de 2005, nós estamos completando 20 anos esse ano, foi o primeiro treino oficial do clube de corrida com 11 alunos inscritos. Caramba. E aí começou, amigo. E hoje o clube de corrida, que é seu negócio principal, tem quantos alunos? Hoje o clube de corrida é 225. E nós temos uma capacidade operacional, tá, Vinícius? A gente limita também. Eu continuo acreditando no seguinte: sou eu e outros professores, inclusive você conheceu a Rebeca, né, que é uma das professoras, ainda tem o professor Matheus Gonçalves, que já deve estar entrando aí na live. A gente tem uma capacidade operacional limite, que é 250 alunos. Completa 250 alunos, eu não recebo mais ninguém, para garantir que eu vou prestar para eles o serviço que eu espero, que eu acho justo, que eu acho honesto, né? Cara, não, e 20 anos, 250 alunos, 250 Pois é. vidas mudadas, é bastante parabéns, cara. É de se inspirar mesmo. E ao longo desses anos, cara, foram tantas provas em tantos lugares do Brasil e do mundo, cara, que a gente foi. Esse ano está sendo todo de celebrações do clube. Você tem ideia? Hoje, no dia da sua live, é o primeiro dia, é o início da nossa temporada de preparação para a segunda temporada de 2025. Que ela vai culminar numa prova, que vai ser a comemoração do aniversário do clube. É uma maratona, mas também tem meia maratona no mesmo evento. Se chama Sparkassen Marathon. É um evento que a maratona atravessa 3 países. Ela começa numa ilha na Alemanha, chamada Landau, atravessa uma ponte, entra na Áustria, lá pela metade da distância, cruza a Suíça e volta para a Áustria. A gente está levando um grupo muito grande para lá. Vai ter uma festa grande lá, a gente está levando cerca de 100 pessoas. E eu estou muito feliz com esse ano. A gente tem vários eventos ao longo do ano, treinos por gerações, ou seja, sábado agora teve um treino da primeira geração, o pessoal que entrou entre 2005 e 2010. Você imagina, eu tenho que prestigiar, tem gente comigo há 20 anos, Vinícius. Cara. 20 anos o cara pagando mensalidade ali, amigo. Né? Então, assim, esse nível de confiança merece ser retribuído de alguma forma, nem que seja de um carinho, uma atenção, um mimo, um lembrete, né? É isso. Porque no fundo eles também acreditaram na sua ideia, né? No seu propósito. Total. E, cara, essa é de asfalto, essa prova? É asfalto. Asfalto é uma prova plana, uma prova fria, temperatura média entre 7 e 14 graus. Não é uma prova grande, né? Não é uma grande que eu digo assim, quando comparada às majors, né? É uma prova que tem aí na sua totalidade cerca de 9 mil atletas. Pô, mas você mobilizar 100 pessoas para sair do país, pode ser a rua do bairro ou de qualquer lugar, é fantástico. Pois é, pessoas. Eu estou bem feliz, meu amigo, bem feliz com isso. Parabéns. E aproveitando já que vocês já vão começar o ciclo de maratona, vamos esquentar o assunto, porque a gente precisa, hoje em dia, né, a maratona está muito em alta, até porque a maratona é um sinônimo de desafio, mas com a sua experiência eu queria que você trouxesse para a gente quais são os primeiros passos para aquela pessoa que pensa em se aventurar numa maratona, ela precisa saber, ou a primeira palavra que você passa para os seus alunos que chegam no clube de corrida falando: Rosman, eu quero participar de uma maratona. Cara, o que eu preciso fazer? Cara, então vamos lá. Eu vou separar um pouquinho do jeito que tu me perguntou, né? Os primeiros passos que eu acho primeiro, esse indivíduo, vamos chamar ele de pretendente, tá? O pretenso, que quer fazer a maratona a primeira vez. Eu acho que na primeira ponta ele tem que saber, ele tem que procurar saber se ele tem condições de cumprir, e não é só a prova, é a temporada de preparação. E quando a gente fala condições, eu vou dividir essas condições em 3 aspectos. Primeiro, se ele tem condições de saúde para ver. Então, é um cara que tem fatores de risco cardiovascular, herança familiar, é um cara que já apresentou algum tipo de sintoma relacionado a isso. Como é que está a condição músculo-esquelética dele para aguentar
pancada, né? Então, essa primeira parte precisa de alguns exames médicos, o básico, pelo menos. É claro, Vinícius, que eu não estou dizendo que todo mundo que vai fazer uma maratona precisa passar por uma bateria de exames médicos, não. Se você é uma pessoa jovem, já corre, já tem um histórico de algumas provas, não tem limitação, não apresenta sintomas, é óbvio que talvez você não precise passar por tudo isso. Você não tem fator de risco. Não precisa passar por isso. Mas, principalmente, as pessoas que estão querendo começar a fazer pela primeira vez a maratona, que estão vindo aí de corridas menores, ela precisa saber se tem essas condições de saúde. Nessa semana, nós vimos pelo menos 3 casos aqui que aconteceram de pessoas que sofreram mal súbito e morreram durante provas, e todas elas muito jovens. Isso, em parte, não é o porquê que está acontecendo mais agora, porque o número de pessoas que está procurando esses eventos está cada vez maior. E aí, sem fazer qualquer juízo de valor, é preciso ter esses cuidados básicos. Então, a primeira coisa é ver se você tem condições de saúde. A segunda, que é a responsabilidade direta aí do treinador, é saber se você tem uma aptidão física que te permite suportar isso. E aí são os testes, tanto os testes de corrida, para medir a aptidão cardiorrespiratória, né? Os testes que eu gosto muito. E aí eu aprendi, eu só reforcei a minha ideia quando eu estudo. Faz tempo que eu estudo direto, eu sou um seguidor e admirador do Guilherme, né? Eu sempre fui favorável aos testes de campo, que reproduzem na vida real o que a gente vai ver no dia a dia do treinamento. Além dessa parte da capacidade aeróbia propriamente dita, como é que está o sistema musculoesquelético, os níveis de força, será que estão aptos para suportar a carga de treino compatível, por exemplo, com a fase pré-competitiva? Então, toda hora, quando a gente está procurando, quando eu estou recebendo um novo cliente, um pretendente, cara, ele tem que preencher pelo menos alguns pré-requisitos básicos. É claro que a gente analisa cada caso, tá, Vinícius? Mas, de um modo geral, uma pessoa, vamos imaginar alguém que está começando hoje, entrando na maratona hoje, e entrando num plano de maratona agora, e para a sua prova-alvo acontecer em outubro, ou seja, 16 a 20 semanas para frente, tá? Outubro, começo de novembro. Cara, esse cara já tem que estar correndo pelo menos aí 25 a 30 quilômetros por semana, hoje. Desses 25 a 30 quilômetros por semana, vamos imaginar que pelo menos um longo com mais de 1 hora de duração, independente de qual seja a distância. Ele esteja treinando no mínimo aí 3 a 4 dias por semana e que treine força. E se não treina, que pelo menos pretenda treinar força. Então, falamos de saúde, falamos de aptidão física. Agora, um outro ponto a se considerar, que é muito importante e que é menosprezado, é se ele tem condições operacionais de treino. O que eu chamo de condições operacionais? Ele tem tempo disponível para treinar para uma prova dessa? Ele tem um local adequado para treinar? Ou pelo menos um perfil altimétrico similar que seja ao local onde ele vai? Ele tem uma estrutura mínima de hidratação, cara, porque é muito complicado, né? Imagina alguém que vai treinar sozinho, vai fazer um treino longo, um treino de 3 horas. Como é que vai ser o suporte de hidratação para essa pessoa? Outra, ele tem tempo para se recuperar na semana de 5 treinos semanais, de 6 treinos semanais? Então, primeira coisa, ver se você tem condição de saúde física e operacional para participar dessa prova. Segunda coisa, procura orientação profissional. É isso. E orientação profissional, gente, não é assim, eu vou procurar um professor de educação física amigo meu, ou então um personal trainer que me dá... Não, gente. Vinícius, você sabe disso. Aqui eu estou vendo que tem outros treinadores. Infelizmente, as nossas instituições de ensino hoje, elas não focam na questão de treinamento de endurance. Eu entendo por quê, né? O objetivo hoje das instituições de ensino é focar o que há de predomínio no mercado. E até então, é muito mais questão de treinamento voltado para emagrecimento, para hipertrofia. E a gente sabe que não dá para simplesmente fazer um bem bolado de um treino voltado para emagrecimento, um treino aeróbio voltado para emagrecimento, e o que a gente precisa para cumprir uma maratona. Quer seja para cumprir a distância sem correr risco, quer seja para melhorar o desempenho. Eu achei essencial o que você falou, porque a gente, quando pensa em fazer uma maratona, a gente não pensa no processo de treinamento, né? Então, acho que isso é um ponto-chave. Eu até vou começar a aderir também, perguntar à pessoa, qual é o seu objetivo? Eu quero fazer uma maratona. Beleza. Você quer se preparar para fazer a maratona? Já é Isso! outra pergunta que
eu acho que a pessoa começa a pensar, opa, realmente, um dia correr 42, algo que é viável. A gente tem 8 horas para terminar a maratona, né? Esse tempo limite é um tempo limite muito grande e a pessoa caminhando, ela consegue também fazer uma maratona e ter sucesso na maratona. Agora, ela chegou para você, ela tem condições físicas, ela tem uma preparação mínima ali, mas quer dar um passo à frente, já corre, e aí ela pergunta, ó, estou disposta, tenho tempo, dentro da minha disponibilidade, quais são os passos que eu preciso percorrer nesse trajeto, já que eu estou disposto a encarar a maratona para ter sucesso? Bom, aí essa pergunta já não sou bem eu que respondo, é a própria ciência que responde, né? Para você melhorar o desempenho, para você fazer uma maratona bem, para você ter eu acho muito importante. Eu tenho várias histórias, eu tenho certeza que os colegas treinadores também, de pessoas que tiveram uma experiência ruim, uma primeira experiência ruim, e isso criou uma resistência para outras. Ah, não quero mais fazer isso. E é muito ruim. Se a pessoa, você ser o responsável, ou pelo menos o corresponsável por uma experiência ruim de maratona, e o cara, tipo, voltar a ser sedentário por isso, é péssimo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, e é um raciocínio lógico e muito interessante. Quais são os fatores que determinam o desempenho na prova de maratona? E a ciência já respondeu isso para a gente de uma forma muito consistente, né, Vinícius? É o VO2 máximo, é a fração sustentada de VO2 máximo dada pelo limiar de lactato, é a economia de corrida e, mais recentemente, a durabilidade, que alguns, né, chamam de resiliência fisiológica. Mas eu gosto de durabilidade também. Eu acho que explica mais, é mais fácil do meu atleta entender isso. Então, é você entender que eu só vou conseguir melhorar, preparar o meu atleta, mesmo que ele seja puramente recreacional, para ter uma experiência positiva. E essa experiência positiva pode ser terminar sem caminhar, terminar caminhando, mas ainda inteiro entre aspas, ou bater o próprio recorde pessoal, ou conseguir um pódio dentro da categoria. Independente do que seja essa experiência positiva, ele precisa melhorar esses fatores. E para melhorar esses fatores, eu preciso saber em que patamar ele está em cada um deles. E é por isso, e aí onde entra a importância da bateria de testes, né? Como eu te disse, a gente começou a semana, a preparação da segunda temporada. Fala um pouquinho para a gente quais são as baterias de testes que você costuma Muito bem. passar para a galera do clube. E hoje, basicamente, a gente trabalha. Nós temos o grupo, o clube de corrida hoje, ele tem diferentes grupos dentro dele. Como agora esse ano é um ano festivo, então a gente mudou um pouquinho esse ano, porque eu estou querendo levar o máximo possível de pessoas para a prova. Então, esse ano, nós temos o grupo de meia maratona, e do grupo de maratona, ele está dividido em 3. O CC Pro, que é tipo um grupo que eu tenho aqui, eu posso cobrar mais deles, são só 12 pessoas, esse grupo não é opcional, né? São pessoas que já correm bem, já têm muita experiência de maratona, e eu treino mais forte com eles, eu exijo mais deles, né? Tem um grupo de maratona propriamente dito e o que eu estou chamando de grupo de pretensos, que são os novos entrantes, são aqueles que vão fazer a primeira maratona. Então, eu entendo e deixei claro para eles que a carga de treino desses 3 grupos não pode ser igual, né? Eu não posso ter um volume semanal do CC Pro igual eu tenho de um novo entrante, até porque, primeiro, ele vai se assombrar muito com isso. Segundo, o risco dele machucar, porque ele não tem a capacidade para tolerar uma demanda tão alta. Então, basicamente, os testes que a gente usa no começo, seguindo também muito a linha do Guilherme, a gente faz o teste de velocidade de VO2 máximo. Eu gosto do T5, do teste de 5 minutos, né? E o teste, esse vai ser feito agora na quarta-feira, e no sábado a gente aplica um teste de 3.200. Então, por que eu gosto de 2 testes? Né? Primeiro, para a gente entender o déficit, se a pessoa tem mais déficit de resistência ou de velocidade. Mas, mais do que isso, boa parte dos softwares que nós conhecemos hoje, TrainPeaks, SysRun, tantos outros, quando eles trabalham com zonas de treinamento, eles usam as zonas a partir de um teste só, não é isso? Só que a gente sabe
que tem pessoas que têm características pessoais, por exemplo, de serem muito velozes e terem déficit de resistência. E aí, quando eu vou calcular essas zonas, obviamente elas não vão reproduzir a realidade. Então, eu gosto, por exemplo, do teste de 5 minutos, o T5, para calcular a velocidade de VO2 máximo, muito interessante. E eu uso o 3.200 para calcular os outros ritmos de treinamento. Se a gente pensar que eu trabalho com mais zona do que 3, mas se a gente pensar aqui nas 3 zonas, separada pelos limiares metabólicos, né, eu uso, então, a zona 3, que é a zona para trabalhar a zona de severo, domínio severo de intensidade. Eu uso o teste dos 5 minutos e uso o teste de 3.200 para calcular a Z1 e a Z2, a zona interlineares. Além disso, eu gosto de calcular as velocidades previstas para a prova. Eu uso velocidades previstas para a prova dentro da programação de treinamento. Eu acho importante que, mesmo sabendo que isso vai mudar, sabe, Vinícius, com o treinamento ele vai melhorar e é óbvio que isso vai mudando. E é para isso que a gente precisa ter o acompanhamento ali, por isso que eu não recebo tantas pessoas, para saber quando ele vai mudar, né? Você pode fazer isso, tem treinadores que fazem através de testes, ou seja, eu vou colocar a cada 4 semanas, a cada 6 semanas, testes para saber se ele de fato melhorou, mas eu gosto muito de botar isso disfarçado de treino. Alguns treinos que me permitem ver se ele realmente melhorou e que eu posso ali mudar os ritmos de treinamento nas zonas que são previstas durante a temporada. E hoje você tem esses 3 grupos. Pensando no grupo dos pretendentes, qual é a quantidade de dias mínimo que você sugere que a pessoa tenha de disponibilidade para poder se preparar para a maratona? Ótima pergunta. A gente não trabalha com menos de 4, amigo. 4 dias no mínimo. Então, eles vão ter, no mínimo, 4 dias de treino por semana, no máximo 5. O grupo da maratona vai ter, na maioria das vezes, 5 dias por semana, no máximo, em algumas semanas, 6. E o CC Pro, eles vão ter de 5 a 6 vezes na maior parte das semanas e vai ter semanas, pelo menos 2, que tem 8 sessões, porque tem 2 sessões, em pelo menos 2 dias com 2 sessões. Eu estou falando das semanas de pico, tá? Só para a gente poder... Bacana. E, normalmente, essas pessoas, você consegue direcioná-las para que elas também façam um trabalho de força, pensando sempre em maratona? Cara, olha só, eu sou um pouco radical com relação... Eu sei que você gosta de treinamento de força, então eu acho que você vai gostar do que eu vou falar aqui. O sinal tá pegando pesado que eu vi, viu, irmão? Tá bem pra caramba. Quando a gente bota o peso em relação à tua fração de peso corporal, né? Eu vi que você tá bem. Tu pesa o quê? Uns 60 e alguma coisa? 70? Sim, 68. Eu vi lá o agachamento. Bom, é obrigatório no clube. No clube de corrida, principalmente, Vinícius, porque o meu público principal, ele é um público de meia idade, cara. Nós somos uns velhinhos atrevidos. Então, como que eu posso colocar esse cara frente a uma carga de treino para uma maratona sem treinamento de força paralelo? O que eu não consigo, para alguns deles é um serviço que eu cobro à parte. Para alguns deles, eu faço avaliação e eu mesmo monto o programa de treinamento de força. O CC Pro, eu dou todas as diretrizes do treinamento de força. Então, mesmo que eles tenham personal trainer, o número de exercícios, dos exercícios, o percentual de carga máxima que nós utilizamos, eu que determino. Mas, por restante, eu só quero que treine força. Se você vai treinar força, por exemplo, com pilates, ou com treinamento funcional, ou com cross-trainer, aí tudo bem, você pode treinar junto comigo. Mas se você disser assim, não, eu não queria treinar força, não. Eu vou insistir para que você treine. Se você realmente definir que não quer treinar força de jeito nenhum, eu vou te apresentar a assessoria parceira. Mas aqui você não fica. Caramba. Gostei desse posicionamento. Não, até porque você, um pouquinho atrás, comentou sobre os determinantes da performance de maratona. E para melhorar tanto a economia como a durabilidade, você precisa fazer um treino de força. Então, quem quer se preparar para longas distâncias, o treinamento de força, ele é uma modalidade, ele é um método de treinamento para a preparação de maratona também. Perfeito. Então,
Vinícius. E eu vou te dizer mais. Depois que eu comecei a apresentar essa informação para eles, a aderência ao treinamento de força aumentou bastante. Então, quando eles param. Porque antes, na cabeça do nosso atleta, de um modo geral, o treinamento de força estava muito mais vinculado à prevenção de lesão. Mas não é só isso, muda desempenho, cara. E na nossa faixa etária muda desempenho mais ainda. E ainda mais, uma coisa que o Guilherme sempre pontua, nós, de um modo geral, os meus atletas, eles são profissionais liberais. Então, não tem como eles fazerem, por exemplo, um grande volume de treino. Então, uma das opções interessantes quando você não tem tempo disponível e capacidade operacional para fazer 100 quilômetros por semana, é garantir que a musculatura vai aguentar a pancada com treino de força. E dá para inserir mais facilmente nas rotinas de cada um. Exato. Porque aí nosso papel como educador é explicar também que tem um objetivo por trás. Não vai só para evitar a lesão, até porque a gente sabe que ao sair de casa, ao ir bater o pé no chão, a gente está pretendo acontecer qualquer tipo de eventualidade, mas a gente pode tentar estar o máximo protegido daquilo, né, para que a gente consiga cumprir a tarefa de modo geral com sucesso. E, Rosman, esses 3 grupos de corrida para maratona, eles têm uma sucessão? É possível o cara qual é o nome do primeiro grupo? Primeiro é Pretensos, o grupo de maratona e o CC Pro. Essa escala, ela é possível ser atingida ou é selecionada? Cara, contar um pouquinho? Boa pergunta. Com certeza ela é possível ser atingida, né? Os pretensos, como são estreantes, eles vão ficar o tempo todo. Mas é possível que no próximo, possível não, muito provavelmente no próximo ano eles vão estar no grupo da maratona, tá? O que não é possível migrar é o pessoal do CC Pro. Durante a temporada, não. Eu estou com 12 atletas e eu vou terminar com os 12 atletas. Eu não vou mudar, até porque, como é um grupo que eu cobro mais, tem uma série de regrinhas, o feedback é dado por áudio, em coletivo, ou seja, eu deixei bem claro para eles que eu não quero ter melindre no grupo. Então, assim, se eu tiver que chamar a atenção de um atleta, todo mundo... Nós somos uma equipe? Nós não somos uma equipe, não foi isso que a gente combinou no começo? Então, se eu tiver que chamar a atenção de um deles, eu vou chamar na frente de todos os outros do grupo. Se eu tiver que elogiar, também vai ser assim. Então, esse grupo não muda, entendeu? É o único que não muda, mas os outros, de boa. E isso vai acontecendo muito agora por causa da prova de 20 anos, porque depois, o que a gente tem? A gente tem o grupo trail, o pessoal do trail está injuriado comigo porque eu não botei trail agora para essa temporada. Mas é uma ocasião única, gente, 20 anos. Lá não tem. Então, assim, depois a gente vai voltar forte para o trail, porque a gente, desde 2011 que nós corremos prova trail, toda a temporada, 1, 2 ou 3, enfim. Mas eu pedi permissão para o pessoal para dar um descanso. Guarda os tênis de trilha, o tempinho, guarda os bastões. Já já a gente vai estar junto. E quais são as maiores dificuldades desses pretendentes do grupo de maratona e do CC Pro ao se preparar para a maratona? Se puder dividir. De um modo geral, Vinícius, eu acho que os desafios que a gente encontra na preparação são basicamente os mesmos. Primeiro, é conseguir, às vezes, ajustar os treinos para as rotinas das pessoas, né? Por exemplo, e isso tem que acontecer, cara. Não dá para... Eu tenho muito atleta médico, muito. Bastante mesmo, em todos os 3 grupos. E eu tenho muito atleta médico que ainda dá plantão. Então, como que eu posso cobrar desempenho? O cara me vem no plantão de 7 da manhã, de 7 da noite de terça para 7 da noite de quarta, e eu quero que ele faça um intervalado com volume total aí de 12, 13 quilômetros na quinta. Não tem condição, cara. Então, essa questão de fazer esses ajustes, isso dá um pouco de trabalho, né? Mas é necessário. Eu fico chateado realmente quando eu não sou informado disso. E aí acontece, Fausto, eu senti uma pontadinha aqui no meu... E tu fez esse treino quando? Eu fiz ontem, depois não dormi direito. Aí é que vai dar mais problema, entendeu? Então é isso. Outra coisa é o fato da gente saber, e aí fica complicado, porque parece que a gente quer fazer reserva de mercado, que alguns colegas fazem um treinamento de força que não tem
nenhuma não conversa com o treino de corrida. E aí é complicado, né, cara? O cara faz um treino, por exemplo, com foco em hipertrofia, e a gente sabe que isso vai atrapalhar o desempenho. É melhor que ter nada, ok? Mas isso atrapalha o desempenho. Eu tenho que explicar isso para ele, e às vezes né, tem esse problema. Pelo fato de lidar com pessoas de meia idade, eu tenho bem mais dificuldade hoje, Vinícius, também na composição corporal dos meus atletas, cara. A galera, naturalmente, né, com o passar dos anos, é natural que as pessoas tenham mais dificuldade de perder peso. Isso eu venho observando nesses 20 anos, porque como eu tenho muitos atletas de muito tempo, a gente vê que às vezes o cara está realmente envolvido no processo de emagrecimento, tem mais dificuldade do que ele tinha 5 anos, há 4 anos. Essa é uma dificuldade que eu encontro de fato. As lesões, né? As lesões que às vezes a gente consegue. Eu posso te dizer que ao longo desses 20 anos nós já diminuímos muito o percentual de lesões durante a temporada. Eu monitoro isso a cada ano, né? Através de algumas estratégias que vão desde a periodização. Por isso que eu não gosto de fazer, às vezes, uma periodização muito engessada, porque eu tenho que perceber o que é que o grupo está me contando, o que é que o resultado... Deixa eu te dar um exemplo claro, Vinícius. Você tem uma semana ali, você prevê as metas de cada um dos treinos. De repente você percebe que em 2 treinos da semana, 2 treinos de qualidade, por exemplo, um treino com foco em linear, um tempo run com foco em linear, e um intervalado trabalhando velocidade de VO2, mas quase ninguém bateu meta. Cara, você não pode fechar os olhos para isso, bicho. Tem alguma coisa errada, né? Então, se estava previsto um longo no final de semana, com foco, com meta de desempenho, eu mudo. Independente de estar na minha periodização, eu tinha um final, por exemplo, no final de semana, eu teria que fazer um determinado treino longo, cujo objetivo era passar uma fração do tempo na velocidade de prova, eu vou mudar, porque eu sei que a chance de eu machucar esse cara é grande, ou dele se desmotivar, ou dele não conseguir. Então, é por isso que o treinador tem que ficar muito atento a esses detalhes. E outra coisa que eu vejo, que eu acho que vocês também, todo treinador, é que o nosso atleta ele dá muita atenção para a perfumaria. Então, assim, quando eu vejo aquelas discussões sobre as miligramas do tênis, sobre a placa de carbono X, sobre o óculos, o tecido, cara, material e equipamento é importante pra caramba. Mas só é importante depois que tu fizer o teu dever de casa. O cara tá com peso, às vezes, 8, 10 quilos acima do peso interessante para ele participar da prova, ele está preocupado em comprar o tênis que é 20 gramas mais leve do que o que ele está usando. Cara, né, bicho? Esse tipo de coisa me irrita um pouquinho. E Rosman, hoje, pensando na maratona, se você pudesse descrever a semana perfeita para o seu atleta, como é que ela seria? Cara, Maria, aí deixa eu te falar. Bom, vamos lá. Não tem o que você... Não, eu vou responder. Uma semana perfeita, tipo assim, para ele... Ele foi para todos os treinos previstos na planilha. Primeiro, então, frequência semanal, consistência, para mim, talvez seja a principal coisa. Segunda, ele conseguiu alcançar todas as metas para cada uma das sessões. E se ele não conseguiu alguma, pelo menos ele partiu no treino para conseguir, né? Porque a gente sabe que às vezes o cara dá um miguezinho, ele já vai para o treino sabendo que ele vai se economizar. Se ele se economizar porque ele está cansado, ok. Mas se ele se economizar porque ele está com preguiça, velho, aí é. E a gente não tem muito como saber disso, né? Nos nossos atletas, que também são os nossos amigos de muitos anos, eu até sei quando ele está com preguiça e dá migué, ou quando ele está realmente cansado. Então, frequência em todos os treinos, metas alcançadas, e quando eu garanto que o combo fora da pista, quando o combo, qual é o combo fora? Descanso, hidratação, alimentação e manejo do estresse. O que é manejo do estresse? Cara, eu não posso controlar os agentes estressores que se apresentam para a gente. Eu vou fazer uma piada com o Guilherme. O Guilherme não pode controlar
o estresse que ele sente quando ele está no trânsito de Uberlândia. Eu não posso controlar os problemas que chegam para mim, por exemplo, a partir do governo. Não posso. Mas eu posso tentar controlar como eu vou lidar com isso. E a gente sabe que isso impacta, né, velho? Isso impacta muito na nossa qualidade de treino. Então, eu sempre falo, principalmente para os atletas que estão atrás de tempo, quando chegar perto da prova, se você puder minimizar o tempo de exposição aos agentes estressores que você já sabe que vão... Faça isso. Né? Tente minimizar o tempo de exposição àqueles agentes mais estressores, nem que seja nas 2 últimas semanas. Isso faz a diferença. E, Rosman, vou aproveitar, vou pegar o gancho da pergunta que o Bernardo fez. Pensando no caso dos seus alunos, que eles trabalham, têm uma rotina bem atarefada. Ele perguntou aqui, qual seria a diferenciação que você faria entre um treino para um atleta que trabalha e treina e um treino para um atleta que treina e descansa? Se você tivesse que priorizar, você escolheria por mais volume ou mais intensidade para os casos da pessoa que treina e trabalha? Cara, essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente precisa de mais informações em relação àquele atleta. Se eu for para te responder assim de uma forma geral, se ele estiver em dia com treinamento de força, eu prefiro abrir mão, às vezes, do volume e não abrir mão de alguns treinos de qualidade. De qualidade, que eu digo, treinos com mais intensidade. Né? Mas aí, por exemplo, se fosse um atleta, um novo entrante na maratona, eu preferia abrir mão da intensidade e não do volume, entendeu? Então, varia. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, né, se ele está com o treino de força em dia, eu acho que eu preferiria... Claro, não dá para abrir mão até o ponto que isso vai comprometer a fluidez da preparação. Aí não dá, né? A gente tem que rever em alguns casos. E já aconteceu, viu? Já aconteceu isso, Vinícius. Por exemplo, o aluno entra num programa de preparação para maratona. Ao longo da temporada não está rolando. Eu começo a ver que a frequência semanal dele está baixa demais, que ele está chegando cansado demais, não está conseguindo treinar força, não tem evolução, e aí a gente chama o cara para bater um papo. Cara, não vai rolar. Vamos pensar em outro objetivo, não é dessa vez. O seu dia a dia, eu entendo que você está com boa vontade, o seu dia a dia não está permitindo. A gente tem que pensar num plano B aí. E já aconteceu de mudar, por exemplo, para a prova para meia maratona, durante a temporada. Agora, é claro que isso, né, é uma conversa que eu estou falando aqui com você, parece até que é fácil, né? Pô. Mas uma coisa, Vinícius, que eu acho que tem faltado, e você vai, se você me permite comentar isso, uma coisa que tem faltado muito nos dias de hoje, e eu acho aí que os treinadores mais velhos vão concordar comigo, é essa capacidade de dizer não. Sabe? Eu fui treinado na minha vida profissional a dar boas e a dar más notícias. Eu fui treinado para isso. Então eu sei, eu sou o cara do balde de água fria às vezes. E eu faço isso sem medo, né? Isso às vezes cria uma situação, né, parece ser antipático, mas isso protege você, protege o seu cliente, protege o seu negócio. Às vezes, essa história do cliente sempre tem razão, isso é muito, né, questionável. Como que o cliente vai ter razão em assuntos que ele não conhece, assuntos que ele não domina, né? Então, assim, que ele contratou. Exatamente. Então, eu me lembro de uma história faz muito tempo, mas ela chegou a ser até engraçada. Eu faço avaliação física não só dos meus atletas do clube de corrida. Eu tenho um negócio de avaliação física há muitos anos. Né? Eu tenho uma sala que eu atendo hoje só 2 vezes por semana. E há muitos anos atrás eu fui procurado por 2 médicos, um cardiologista e um ginecologista que eram amigos. Normalmente eu nunca faço as duas ao mesmo tempo, mas eles eram amigos, me pediram. Isso era mês de maio. Aí, quando eu perguntei os objetivos, ele disse assim,
o nosso objetivo é treinar para Maratona de Nova York. Cara, isso foi, eu vou te dizer que ano foi. Ainda foi na primeira sede da academia. Isso deve ter sido ali início dos anos 2000. Né? A corrida nem tinha o hype que tem hoje. Eu tinha 1 ano de idade. Tu tinha 1 ano. Pô, não me humilha, né? Aí, deixa eu te falar. Aí eu falei, beleza, ok. Eu preciso saber algumas coisas sobre o seu histórico atual. Então eu fiz as perguntas que eu faço até hoje. Qual é a tua quilometragem semanal hoje de corrida? Perguntei. E só quem respondia, normalmente, era o cardiologista. O cardiologista devia ter uns 40 e muitos, e o ginecologista uns 40 e poucos. Aí ele disse assim, como assim quilometragem? Eu falei, quantos quilômetros em média você corre por semana? Quando o cara já fica na dúvida numa pergunta dessa, é porque ele já não é do meio. Né? O cara ficou na dúvida do que era quilometragem semanal. Eu falei, não, quantos quilômetros você corre por semana hoje nos seus treinos? Ele, não estou correndo, não. Na verdade, a última vez que eu corri tem uns 20 anos. Isso era em maio. Eu falei, bom, vamos tentar mais uma vez. Tudo bem, então se o senhor não está correndo, o senhor deve estar fazendo alguma outra atividade de natureza aeróbica. O senhor deve estar pedalando, né, nadando, deve estar na bicicleta ergométrica. Ele falou, não, eu estou literalmente parado. Eu falei, e o senhor já se inscreveu para a Maratona de Nova York? Ele falou, não, ainda não. Eu falei, ótimo, precisa conversar. E aí, quando eu comecei a falar dessa forma, o ginecologista, que até então estava calado, já chegou e disse assim, eu bem que disse para ele que isso não ia dar certo. Tipo assim, já tirou o corpo fora, né? Enfim, aí eu falei para ele que, cara, não era assim. Eu perguntei, a sua esposa já sabe que o senhor vai treinar para a maratona? Ele falou, por que você está perguntando isso? Porque, olha, para treinar para a maratona, vai ter treinos mais longos no final de semana, o senhor muito possivelmente não vai sair na sexta-feira, os seus plantões, alguns vão ficar com... Aí eu comecei a falar para ele o que era a realidade do programa, né? Aí ele ficou chateado comigo, obviamente, né? Mas entendeu. Enfim, eu acabei perdendo o contato dele. Nessa época eu não tinha um clube de corrida ainda, eu treinava só alguns atletas avulsos, o clube de corrida não existia. E eu sei que depois de muitos anos, nem sei dizer quantos, eu encontrei com ele na Beira-Mar, que é onde a gente treina, andando, passeando, de mão dada com a esposa. Eu falei, então beleza, não foi para... Entendeu o recado? Evitou uma separação aí por causa de treino. Não, e o risco, né, cara? O cara, 20 anos parado, quer começar com a maratona. Eu perguntei, eu me lembro que eu perguntei assim, e da onde foi que veio essa ideia? Ele falou que tinha ido para um congresso de cardiologia, tinha encontrado com um cara que fez a residência com ele, e o cara tinha dito que fez a maratona, empolgou demais ele, já queria encontrar com ele em Nova York, e tipo assim. E tem um ditado que eu digo no clube de corrida, viu, Vinícius, que é o seguinte, prova decidida em mesa de bar não dá certo, bicho. Não funciona. Prova não é para ser decidida em mesa de bar. Cara, e isso é famoso na galera do triatlon. Triatlon, pô, a galera sendo do dia seguinte já tá escrito no Ironman e já era, já tem que pagar cartão de crédito, já passou, técnico se vire. Cara, sensacional. E pensando no treinamento para o Rosman hoje, qual treino você não abre mão para quem está numa preparação de maratona? Bom, cara, eu posso dizer dois? Pode, tá. Dois. Tá, vou dizer dois. Obviamente, eu acho... na verdade, tem vários treinos, né? A gente fica doidinho, mas vou te dar dois. Eu acho que tem que ter, não toda semana, mas uma vez a cada 15 dias, um longo com meta de desempenho, em que uma parte dele seja feita em ritmo de prova, não todo ele. Eu tenho um treino que eu chamo aqui de longo estratégico. Como é que é esse longo estratégico? Imagina o seguinte, hoje vai ter um longo de 24 quilômetros, e desses 24 quilômetros, você vai ter que correr 18, ter os dois de aquecimento, tira os dois. Então, vão ficar 22 quilômetros fora os dois de aquecimento. Desses 22 quilômetros, eu quero 18 quilômetros, por exemplo, ou 17 quilômetros, em ritmo de prova fracionado em 3 parcelas. E essas parcelas, eu deixo ele definir como ele quer fazer. Aí olha
olha que legal, Vinícius, esse tipo de treino. O treino é coletivo. Cada um tem seus ritmos de treino, mas o treino é coletivo. Lembra que eu faço os testes lá no começo? Aqueles atletas que eu detectei que têm déficit de resistência, que têm baixa durabilidade, esses eu não deixo as parcelas ele escolher. Eu escolho as parcelas dele. E como é que eu escolho essas parcelas? Eu boto a maior para o final. Aí, ó, dentro de um treino coletivo, eu personalizo para ele. Aí como é que ele sabe disso? Ele recebe via lista de transmissão. Então vamos dizer que eu tenha 20 alunos do clube, do grupo de maratona, que vão fazer esse treino no final de semana. E eu tenho 3 ou 4 ali que tem um déficit de resistência absurdo. Aí eles recebem uma mensagem fora da planilha de que a parcela deles eu vou dividir. Então vamos lá, eles tinham que fazer dos 22, 18, aí eu escolho tipo, vamos lá, 5, 5 e 8 no final. A última ser sempre a maior, para desafiá-los de acordo com a sua limitação. E outro treino que eu não abro mão, que eu gosto pra caramba, são os treinos na zona 2, que eu acho muito importantes para quem faz maratona. E aí tanto vale os tempo runs com treino contínuo, 20 minutos, 15, 16 minutos ali em ritmo de limiar próximo à velocidade crítica, ou os intervalados, como eu gosto pra caramba, né, de fazer os intervalados com intervalos muito pequenos, né? E eu gosto também, aí eu acho que o Guilherme coloca pra gente muito bem isso, eu gosto da relação de 4-1. Então, por exemplo, séries de 8 minutos em ritmo de pace limiar por 2 minutos de recuperação. Às vezes, 4. Às vezes, para acumular aí numa sessão dessa, algo em torno de 30 a 40 minutos em ritmo próximo da velocidade crítica, que é o, digamos assim, teto da zona 2. Estou falando zona 2 se a gente considerar apenas 3 zonas, tá? Para as pessoas que vão ouvir essa live depois, para elas não confundirem. Esse treino de 8 minutos para 2 seria, por exemplo, um treino de tiro de 2.000 metros, Por exemplo, de 1.500. Exatamente. Eu gosto de usar, às vezes, distância, mas na maioria das vezes, quando eu vou fazer esses intervalados de zona 2, eu gosto muito de tempo, né? O corpo entende melhor o tempo do que a distância, né? E é melhor também para a nossa análise depois, para facilitar a nossa análise depois, eu gosto de olhar pelo tempo. E também que cada pessoa vai parar num ponto e isso realmente vai estar individualizado para o que ela pode apresentar ali, né? Não é? Eu gosto também dessa abordagem por tempo. E aí é acostumar a pessoa, né? Porque a pessoa, eu não vou fazer o tiro de 400, vou fazer de 1.275, né? Porque cada pessoa vai parar num ponto diferente. Mas eu acredito que a fisiologia é duração, exposição, estresse. Exatamente, meu irmão. Que vai fazer ela melhorar ali. E eu só queria voltar rapidinho. Você me falou do longo estratégico, você divide em 3. Às vezes em 3, por exemplo, às vezes em 2. Depende da época. O que seria essa divisão de 3? Para a galera entender um pouquinho. Tá, ou seja, vamos lá. Vamos imaginar, vou pegar um exemplo teu, tá? Vamos imaginar que a previsão do Vinícius para ele correr a maratona é com pace de 5 minutos por quilômetro. Ok, pessoal? Imagina que esse é o pace que nós estimamos já a partir de algumas equações, a partir do rendimento dele. Está previsto que ele tem que correr o pace de maratona dele em torno de 5 minutos por quilômetro, de 5 a 5 e 10. Ele tem que fazer um longo de 24 quilômetros. Então ele vai aquecer 2 quilômetros e ele falta mais 22 quilômetros. Dentro dos 22, eu quero que ele cumpra 18 quilômetros com pace de maratona, 5 a 5 e 10. E ele vai poder, só que ele não vai fazer isso de forma contínua. Ele vai fazer isso de forma fracionada, em 3 parcelas. E essas, ou seja, ele tem que fazer 18 quilômetros em 3 parcelas. Não precisa ser iguais. E o que vai definir a hora de botar essas parcelas entrecortadas por trote recuperativos, ou seja, se ele tem 18 quilômetros para cumprir em ritmo de prova, o que eu vou fazer com os outros 4 para completar 22? Trote recuperativo. Trote de boas. Como que ele vai fazer? É ele que vai definir. Legal.
Aí, por exemplo, o Vinícius pode escolher, cara, eu vou fazer 3 de 6. Eu vou correr 6, 5 minutos, 5 a 5 e 10. Vou descansar tipo 1,5. Vou fazer mais 6 a 5, 5 e 10. Vou descansar mais 1,5. E aí passo o último quilômetro também de boa. É você que define. Só não é você quando eu já tenho um alvo, quando eu já sei que você tem um determinado déficit, aí eu me meto na sua divisão, entendeu? Deu para entender? Porque senão eu já sou tendencioso a fazer de certa maneira. Ah, vou correr Claro, mais como é que a rápido. galera prefere? Fazer a primeira parcela a maior possível enquanto está descansada. Aí deixa as outras 2 parcelas bem curtinhas. Dá resultado? Dá resultado, mas não é. É o treino mais confortável, mas não é o treino que gera mais adaptação. No final que o couro aparece, né? Não é? Sim. Ah, mas eu como atleta também prefiro fazer no primeiro, pô, sessão de esforço fresco, sem calor acumulado ali, até porque a nossa percepção depois de 2 horas de treino já é outra, né? Já Só te somos outro imagina ser no humano. Ceará. Pô, aí é quente, né, cara? E é legal, Vinícius, esse tipo de treino. Eu gosto muito do longo estratégico, porque ele dá autonomia para o atleta. Então, o cara passa a se conhecer melhor. E eu falo toda a vida para eles. O que vai determinar. Basta com um plano. Você vai sair para o treino com o seu plano. Tanto é que, para alguns, eu pergunto: como é que você vai fazer os 18? Como é que você vai dividir? Mas as condições circunstanciais e a percepção de esforço do momento é que vai dizer se ele vai seguir o plano ou não. Ou ele vai ter que alterar. E como é um treino coletivo, você vê muita divergência na escolha das estratégias de cada um? Não muito, porque a maioria faz como eu te digo, né? Usa a primeira fração para. Aí o que eu faço às vezes quando eu quero forçar uma barra? Eu digo assim, ó, vocês vão dividir em 2 vezes só, por exemplo. Quanto mais próximo da prova, eu divido em menos vezes. Vou dividir 2 vezes só. A segunda tem que ser no mínimo 2 quilômetros mais longa do que a primeira. Aí eu amarrando. E eu vejo essa transferência para o trail muito boa também, fazer um treino desse, se dividir o treino dentro de um treino longo e fracionar, até porque depois se você pensar, hoje vamos acumular 1.000 de altimetria, aí depois de 600 de altimetria, você vai ter que fazer um tempo de risco maior, então já é outro treino, já é outra fadiga, entre aspas, ali que você vai estar tentando lidar. Então, eu acho muito interessante essa forma de trabalhar esse longo estratégico. Lembrando, Vinícius, que o que acontece bastante é que esse treino ele não pode ser muito frequente, porque ele é muito desgastante, né? Esse treino, então, tipo assim, passar uma vez a cada 3 semanas, eu trabalho com 3 para 1, né? Então, 3 semanas de cargas geralmente progressivas por uma semana, eu chamo de parcialmente recuperativa, porque se eu for chamar de semana recuperativa, tá recuperando o quê, Rosma, com um longo desse tamanho? Pô, ainda tem tiro de velocidade. Pois é, eu explico, ó. Na semana parcialmente recuperativa, cai o volume e cai o tempo de exposição a séries intensas, mas não cai a intensidade das séries. Eu deixo isso muito claro para eles, para que eles entendam que o objetivo ali é uma recuperação física e mental parcial. Eu não quero recuperação. Recuperação completa é por dia da competição. Na temporada é recuperação parcial. Então eu adoto 3 para 1, 3 semanas para 1. Normalmente, essas semanas você costuma a incrementar o volume gradualmente, principalmente? Incrementa, uma ou outra eu estabilizo o volume. Por exemplo, quando eu tenho uma semana que eu quero fazer uma intensidade mais alta, às vezes eu não quero aumentar volume e intensidade naquela semana, eu estabilizo o volume. Top. E o que você dá hoje? Aí já é uma pergunta mais pessoal e curiosidade minha. O Pode. que você dá como uma parcela muito grande para o sucesso do Clube Corrida hoje? Cara, olha só essa. Cara, eu acho que a gente conseguiu criar um conceito que eu acredito muito, que é o conceito de tribos. Então, no clube de corrida, a gente
conseguiu juntar tribos de pessoas com interesses em comum. E aí as pessoas aderem mais, às vezes, às tribos do que propriamente ao treino. Eu não tenho vaidade nenhuma de dizer que as pessoas vão para o treino, às vezes, para encontrar os amigos e não para me encontrar, né? Elas vão para encontrar os amigos, correr com ele. A corrida, muitas vezes, ela, em alguns casos, ela nem é a questão principal. Ele que está ali, quer estar fazendo uma atividade física, né? Quer estar junto com o grupo. Mas ali, naquele dia, para alguns deles, a corrida é a melhor hora do dia. Então, a gente criou esse espírito de tribos. Não é panela, tá, Vinícius? É tribos mesmo, né? Eu gosto de estar mesclando isso. E a gente faz tipo um processo de seleção de quem a gente quer lá dentro. Assim, e essa seleção, assim, por exemplo, você imagina, tem muitos casais dentro do clube, casais casados, tem filhos lá dentro do clube, né? É um ambiente mais respeitoso e tal. Então, tem que tomar cuidado com isso, cara. Se tem uma pessoa que entra e destoa muito do grupo, que você sabe que vai criar confusão, cara, né? E desde que eu diria para você que o clube de corrida tem dois momentos. Um momento que a Carla, minha esposa, passou a ser minha sócia, que foi ali na pandemia, né, que a gente pôde distribuir melhor tarefas. Cara, foi um momento de grande ascensão do clube. Então, hoje a gente conta com parceiros, investe em tecnologia também, né? Mas principalmente, e outra, é uma coisa que tem que acontecer, dar resultado. E o resultado nem sempre está relacionado exclusivamente aos tempos, né, aos tempos de prova. Dá resultado, a pessoa percebe que melhora. A pessoa vê. Eu não preciso provar para ela que ela melhora. Ela vê. Caramba, eu fazia 5 quilômetros e tanto, estou fazendo em tanto. Eu chegava num treino desse morto, hoje eu já não chego mais, meu batimento ia tanto, tá, tanto. Ele percebe isso. Você tem que entregar essa melhora. Não dá para deixar rolar assim, sem ver. E outra, Vinícius, a gente tem, não é ainda do jeito que eu queria, que eu imagino, mas a gente hoje tem um controle de quem está prestes a desistir. Eu até falei isso lá no dia da... Então, todo treinador tem como, mesmo treinadores de equipes grandes, tem que saber como o aluno já vai abandonar você. Nós temos um indicador, esse indicador já foi, inclusive, pesquisado, que é o número de faltas. O cara que vai abandonar a tua assessoria é o cara que está faltando aos treinos. Então, se você consegue, mesmo com a planilha de Excel, ou com um sistema, com um software específico de corrida, ver quem está faltando, aborda o cara antes que ele saia. Para tentar entender o motivo que ele está faltando. E aí, amigo, você vai mostrar que o seu negócio ainda é uma boa opção para ele. E ninguém pode ter vergonha disso, de vender. Você não acredita no seu negócio? Você não tem certeza que o seu negócio é bom? Que o seu negócio apresenta algum diferencial competitivo em relação a outros negócios do mesmo segmento? É hora de vender. É isso. Muito bom, muito bom. E é isso, 20 anos aí de sucesso justamente por essa construção sólida de valores, né? Foi o que você falou. E acaba sendo também uma seleção natural, né, cara? Exatamente, exatamente. A galera, por exemplo, quem está afim de arrumar e nada contra isso, tá, gente? Nada contra isso. Quem está afim de arrumar namorada, quem está afim de arrumar namorado, quem está afim de... Não vai procurar o clube de corrida, cara. Não vai. Né? Ele sabe primeiro que vai ter que treinar mais sério, né? Vai ter que participar, vai ouvir feedback. Se estiver fazendo alguma coisa, vai ser chamada a atenção. Ele sabe que ali não é o lugar dele. Então, e como a gente já está há muito tempo no mercado, as pessoas já conhecem aquele perfil. O perfil dos nossos treinadores também, né? Que acaba sendo um pouquinho do reflexo. Os treinadores têm liberdade para montar os seus treinos, deixar isso bem Falaram claro. que a Rebeca é tempestade, né? A Rebeca é... Pois é, então cada treinador tem liberdade para isso. A gente discute nas nossas reuniões técnicas, mas cada treinador tem liberdade para isso. E as pessoas já sabem disso, né? Então é legal, sabe o que eu acho? Isso eu acho muito bacana. A gente já teve alguns casos, por exemplo, de gente que é do triatlo. A gente não tem triatlo no clube de corrida, só corrida.
E aí tem algumas pessoas que são de assessoria, e eu tenho um relacionamento muito legal com as outras assessorias de Fortaleza, até porque alguns desses treinadores foram meus alunos da faculdade, né? Então a gente tem uma relação muito legal de respeito. Então a pessoa é do triatlo aí quer de repente participar de uma maratona. O cara sai da assessoria dele do triatlo para treinar comigo só naquela temporada. Depois ele volta para lá, porque ele sabe que essa é a nossa especialidade, entendeu? E não tem problema nenhum com isso, cara. É muito isso, eu tenho muito orgulho de fazer, de devolver o cara de repente para outra assessoria. E ok, né? Ninguém fica de cara feia para mim. Até tem porque negócio é assim, né? Negócio é desse jeito. Eu tenho um amigo meu que eu treino ele antes de eu me formar. E aí eu falo, meu objetivo é te treinar até eu não conseguir te treinar mais. Aí eu tenho que te mandar embora. Eu acho É que isso. né, um dos nossos objetivos é deixar a pessoa independente. Né? E, e vou fazer a pergunta aqui da Adriana, ela fez uma pergunta para você. Ela Diz perguntou aí. qual é o conselho que você daria para quem está se formando e quer seguir com a corrida. Adriana? Para O nome da professora. pessoa que perguntou? Isso, perfeito. Adriana, primeiro, né? Eu acho que você deve procurar mentores. Mentores, não obrigatoriamente alguém que tem uma mentoria de corrida, não é disso que eu estou falando. Pessoas em quem você vai seguir. Né? Quais são as pessoas que têm valores alinhados com os seus e quem é que você vai seguir no universo da corrida. É importante você entender, você pensando também que público eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais com atletas recreacionais, eu vou trabalhar com atletas de alto nível, pensar nisso e, a partir daí, escolher as pessoas que você vai seguir, os livros que você vai ler, os cursos que você vai comprar. E ter paciência. Seria muito interessante de você trabalhar no assessoria esportiva, como estagiária, no primeiro momento, entender que esse caminho não é simples, né? Não é um caminho tão simples assim. A gente passa por perrengue. Quem que não passa? Qual é a profissão que não passa? Né? E a partir daí, você construindo aí, né, digamos assim, a sua carreira dentro desse universo. Né? Eu estou vendo aqui que ela faz parte da comunidade do Guilherme. Então, minha amiga, você já está... E aí eu não vou falar, porque eu também faço parte da comunidade do Guilherme, eu não vou falar para agradar ninguém, é porque eu já fiz, ao longo desses 20 anos, vocês já imaginam o quanto que eu estudei, eu sou um apaixonado pela literatura. Só para vocês terem uma ideia, sem querer, é porque eu tenho muito orgulho, a biblioteca é aqui e do outro lado. Essa fileira daqui, ó, é toda de livros só de corrida. Fora isso, eu tenho meus livros digitais. Então, eu procuro consumir tudo que tenha relacionado à corrida de rua, ao trail. Eu sou um apaixonado por isso. E eu já participei de muitos cursos. E aquele curso, aquela comunidade em que eu encontrei, digamos assim, uma maior coerência entre teoria e prática, aquela que respondeu às minhas maiores dúvidas, e onde eu encontrei menos vaidade, onde a gente tem um cara como o Guilherme, como outros tantos professores lá, discutindo de boa com uma pessoa jovem como o Vinícius, por exemplo, né? Vinícius participando, lá tem lugar para todo mundo. Eu posso te dizer, você está no lugar correto, né? É saber aproveitar isso, né? O quanto antes, entrar mesmo, começar a pôr a mão na massa, acompanha os treinos que são prescritos por outros professores. Daqui a pouco você vai receber um atleta, vai só acompanhar, não vai prescrever. Daqui a pouco você faz a primeira prescrição e pratique corrida. Pratique corrida. Você não precisa ser bom atleta, você não precisa ser uma baita atleta. Pratique corrida, né? Para você entender. Cara, é tão legal quando a gente vai falar para os nossos clientes. Antes dele sentir as sensações que ele vai sentir, isso passa uma credibilidade. Fora isso, o brilho nos olhos, né? De quem corre, né? A você prever as sensações que ele vai sentir. Amanhã tu vai acordar assim, assado, durante esse treino. Muito provavelmente a sensação que tu vai ter é essa. Numa escala de 0 a 10, você vai estar... É esse tipo de coisa. Então, você já está no caminho correto. Já é atleta de ultra, então, ó.
já é atleta de ultra, está numa baita comunidade, que é a comunidade do Guilherme, que foi a que eu escolhi também para... Hoje, de comunidade, eu só faço parte da comunidade do Guilherme. É estudiosa e está junto de alguma, ou de uma assessoria, ou de um professor, de um treinador, você já está no caminho certo. Está no caminho, né? Todos estamos, né? Todos estamos. E agora, para aquele atleta que vai fazer a Maratona do Rio, qual é a dica mais importante que o Rosman já deu para um atleta do Rio? O cara já treinou, a maratona já está nos 15. A prova está batendo na porta já. Cara, então vamos lá. Bom, primeiro, confia no processo. Confia no processo. O processo da melhora do desempenho para participar da prova ele não é intuitivo. Para o nosso aluno, para o nosso atleta, que não é da área, ele vai... Tipo, isso não faz sentido. Pô, tu tá mandando eu correr menos justamente nas 2 últimas semanas, ou seja, o polimento não faz sentido para ele, né? Ele não fazer a distância da prova não faz sentido para ele. Confie no processo. Esse processo, o seu treinador passou isso para você, não foi à toa, não. Outros treinadores já passaram, atestaram em pessoas parecidas com você e deu bom. Então, confia no processo. Segunda coisa, você tem que compreender a importância do que eu chamo de desconforto controlado. Velho, durante a temporada, eu tenho certeza que você que vai agora para o Rio passou por alguns momentos literalmente desconfortáveis, chatos, vontade de parar, vontade de mandar o treinador para aquele lugar, vontade de desistir, sem entender por que você está ali, com dor, com desconforto, com sede, tonto. Então, você já teve no desconforto. Lá na prova, esse desconforto vai chegar, amigo. E ele vai chegar, às vezes, mais forte do que chegou no trem. Mas, tu já teve por ali. Tu já foi naquele cenário. Ali não tem novidade para ti, não. Então, tu já sabe que tu vai passar por aquilo. Então, fica melhor de lidar com isso, tá? Então, te prepara para passar por um desconforto. Não existe maratona de boa. Não existe isso. Eu vou fazer uma maratona de boa. Cara, se você for andar 42 quilômetros, andar a prova toda, já não vai ser de boa. Você vai passar 6 horas andando. Não vai ser de boa. Então, não tem essa de maratona de boa. Eu vou fazer essa prova. Cara, quando eu ouço isso, bicho, não tem isso. Confia no processo. E depois, irmão, celebra. Pô, mas eu não bati meta, professor. Celebra, cara. Você ter feito uma temporada, eu dou muito valor à história da temporada. E ter completado a prova, tudo bem, não bateu a meta, deixa para a próxima. No Exército, a gente aprende uma coisa muito importante, o Vinícius, que é depois, por exemplo, você vai fazer um acampamento no Exército. Passa 3, 4 dias no mato. Instrução de sobrevivência, o caramba, 4. Depois você está morto de cansado. Mas quando você chega, você tem que cuidar do seu equipamento e avaliar como foi o que você fez de errado, o que foi que deu certo. Então, fazer essa autocrítica depois da prova é muito importante. E tu, treinador, treinadores, documenta isso. Porque depois que o cara fez a prova, o nego esquece. Cara, pega os resultados da prova, documenta e guarda o teu banco de dados e usa teu banco de dados para tomar decisões futuras. Hoje eu tenho algumas métricas do clube de corrida que são próprias da minha amostra. Eu sei, mas para vocês terem uma ideia, dá para saber mais ou menos qual o pace limite que o cara vai para a prova, só baseado nos tempos dos longos acima de 20 dele. Essa métrica é do clube. Mas é porque eu tenho os números, eu gosto de brincar com números. Então é isso. Confia no processo, se prepara para o desconforto, lembra que você já esteve lá e celebra quando terminar essa parada. Maravilha, sensacional. Cara, eu acho que quero te agradecer novamente. Eu já tô aqui até pensando em outras lives também, porque você, além de um baita treinador, é um baita dono de um negócio, você tem muito a ensinar, a falar a respeito, muitos anos de experiência e eu tenho uma honra tremenda em estar podendo aprender com vocês e com todos ali na comunidade do Guilherme, que
ela acaba não sendo selecionada, mas só os que estão afim realmente vão ali, fazem parte e valorizam ela, né? Ou contribuem de alguma forma. Rosman, quero te agradecer pelo seu tempo, em nome da Speed Now, em nome do Vinícius. Eu acho que foi assim, meus olhos estão brilhando, acho que a galera vai gostar muito de ouvir os ensinamentos, como ela pode lidar com a maratona, ela visualizar que ela pode realmente participar de uma maratona e, para quem não sabe, não sei se ficou claro, o público do Ironman é 30 a mais, 40 a mais, então você que tem idade mais avançada e acha que não é para você, tem sim como fazer uma maratona se Sim. você estiver disposto a se preparar e poder se aventurar nesse mundo que é a corrida. Suas últimas palavras e quero deixar meus agradecimentos aí novamente. Cara, Vinícius, eu que agradeço, cara. Desde que eu conheci você, eu já fiquei seu fã, porque eu gosto muito de ver quem está, um geração Z como você, um Gen Z como você, tão dedicado, meu irmão, tão, né, já querendo fazer a coisa certinha. Cara, acho que os caras mais velhos como eu, como o Guilherme, a gente só pode apoiar e, e, e fazer com que dê certo, né? Sua carreira já, acho que ela já vem sendo muito bem construída, você está no lugar certo, então justamente por essa admiração que eu fiz questão de fazer parte. E se você for me convidar de novo, eu já estou dizendo, já estou dando futuros aceites. E dizer para as pessoas que vão ouvir essa live, vão assistir essa live depois, né, que a corrida está no hype, né? Todo mundo agora, muita gente querendo ser treinadora de corrida e tal, não tem problema aproveitar o hype, mas aproveita com o pé no chão. Estuda, pesquisa, trabalha de forma honesta, entrega um serviço que você prometeu entregar. Não entrega menos do que isso. O mínimo é o que você prometeu na hora da venda. Na hora da venda todo mundo é danadão, todo mundo é bonzão. Mas entrega pelo menos o que você prometeu entregar. Se você acha que não vai entregar, por exemplo, resultado, não apresenta isso nas suas estratégias de venda. Se você acha que não consegue entregar entretenimento, organização, analisa o que você pode entregar no momento e aí vai somando isso ao teu negócio.